Olá pessoal, beleza? Aqui é o Alex, o irmão Alex, e vamos continuar com uns estudos aqui, né? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Martinho Lutero, beleza? Eu já peço aí você, se puder, dê o seu joinha, compartilha, para que outras pessoas possam ter oportunidade de saber um pouquinho também da história. Eu vou estar lendo aqui através de um livro que é O Cristianismo através dos Séculos. Muito bom esse livro, viu pessoal? Eu indico o pessoal para poder estar comprando, para poder estar lendo. Então vamos lá, Martinho Lutero. Nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na pequena cidade de Eisleben. Seu pai, de origem camponesa livre, emigrou de muito longe para essa cidade. Ganhou dinheiro nas minas de cobre, na área sobre o qual tinha direito, e chegou a ficar consideravelmente rico. Embora em 1511 tivesse cotas de participação em 6 minas de cobre e 2 fundições, os tempos foram de dificuldade para a família quando Lutero nasceu. Criado sob a dura disciplina daquela época, Lutero contou que uma vez apanhou de sua mãe até sangrar por ter roubado uma noz. Certa vez, na escola latina de Marfield, ele levou 15 chicotadas. Seus pais, particularmente sua mãe, crente, mas supersticiosa, inculcaram nele muito das superstições próprias dos camponeses. Alguns desses fantasmas o perseguiam durante longa luta em busca da salvação de sua alma. Sua grande capacidade de trabalho, sua força de vontade e seu conservadorismo pragmático acompanharam-no desde cedo. Após um breve período numa escola dos Irmãos da Vida Comum em Magdeburg, Lutero foi mandado para uma escola em Eisenach, ficando aí de 1498 a 1501. Era sustentado por amigos bondosos, entre os quais estava Úrsula Cotta. Aí recebeu o ensino superior de latim, condições essencial para sua entrada na universidade. Em 1501, já na Universidade de Erfurt, começou a estudar filosofia de Aristóteles, sob a influência de professores que seguiam as ideias nominalistas de Guilherme de Ockham. Ockham ensinava que a revelação era o único guia no campo da fé, mas que a razão era o guia verdadeiro da filosofia. Esses estudos filosóficos de Lutero em Erfurt convenceram-no da necessidade da intervenção divina para que o homem alcançasse a verdade espiritual e se salvasse. Em 1502, ele recebeu o grau de bacharel em artes e em 1505 o de mestre em artes. Seu pai queria que ele estudasse direito. Lutero, porém, ficou apavorado durante uma perigosa tempestade numa estrada perto de Erfurt e prometeu a Santa Ana tornar-se monge, caso fosse poupado. Talvez a crescente preocupação com a sua alma tenha chegado a um clímax com essa experiência de julho de 1505, secamente chamado por seu pai de um trauma do diabo. 3 semanas depois, Lutero entrou num mosteiro da ordem agustiniana em Erfurt. Aí, em 1507,
foi ordenado e celebrou sua primeira missa. No inverno de 1508, ensinou teologia por um semestre na nova universidade, fundada em Wittenberg, em 1502 por Frederico, o eleitor da Saxônia. Em 1502, seus estudos agora em Erfurt eram também principalmente teológicos. Tais estudos só fizeram aguçar sua luta interior. Ele encontrou alguns auxílios nos conselhos dos piedosos Jan von Stamp em 1469 a 1524, o vigário-geral em sua ordem, que lhe aconselhou a confiar em Deus e a estudar a Bíblia. No inverno de 1510 a 1511, sua ordem o enviou a Roma, a negócios. Lá ele viu um pouco da corrupção e da luxúria da igreja romana e começou a compreender a necessidade de uma reforma. Passou muito tempo visitando igrejas e vendo as numerosas relíquias que estavam em Roma. Ficou chocado com a leviandade dos sacerdotes italianos, capazes de rezar várias missas enquanto ele rezava uma. Em 1511, Lutero foi transferido para Wittenberg. Durante o ano seguinte, tornou-se professor de Bíblia e recebeu seu título de doutor em teologia. Até a sua morte, ele ocupou a posição de professor de teologia. Por essa época também ele celebrava missas num castelo onde descobriram a justificação pela fé. Foi nessa universidade que ele e um grupo leal de professores e alunos amigos aceitaram a fé que se empenharam por toda a Alemanha. Lutero então passou a ensinar os livros da Bíblia no vernáculo e, para fazê-lo melhor, começou a estudar as línguas originais da Bíblia. Aos poucos, desenvolveu a ideia de que somente na Bíblia se podia encontrar a verdadeira autoridade. De 1513 a 1515, deu aulas sobre Salmos, de 1515 a 1517 sobre Romanos e depois Gálatas e Hebreus. Entre 1515 a 1519, quando preparava suas aulas, encontrou a paz interior, que não conseguiria nos ritos, nos atos ascéticos ou na famosa teologia germânica dos místicos, por ele publicado em alemão em 1516. A leitura do versículo 17 do capítulo 1 de Romanos convenceu de que somente pela fé em Cristo era possível alguém tornar-se justo diante de Deus. A partir daí, a doutrina da justificação pela fé, a ideia segundo a qual as Escrituras são a única autoridade para o pecador procurar a salvação. E a princípio de solos sacerdotes, os sacerdócios dos crentes passaram a ser os pontos principais de seu sistema teológico. Staupes, a visita em Roma, os escritores dos místicos e os escritos dos pais, especialmente os de Agostinho, exerceram uma influência significativa na sua vida, mas foi o estudo da Bíblia que o levou a crer em Jesus somente para a salvação. Em 1517, John Taylor, o astuto agente do arcebispo Alberto, começou a venda de indulgências em Justburg, próximo a Wittenberg. Alberto recebia a metade do dinheiro arrecadado para pagar o empréstimo tomado dos banqueiros da família Fugg, enquanto a outra metade da entrada iria para Leão X, para ajudar a pagar pela construção da Basílica de São Pedro em Roma. Assim, mesmo não tendo idade para ser arcebispo, foi consagrado para tal. Lutero é aquele que o seguia nessa recém-descoberta. Fé revoltavam-se contra a exploração do povo por esse sistema nefasto
e decidiram fazer um protesto público. Tese ensinava que o arrependimento não era necessário para quem comprasse uma indulgência, por si mesmo capaz de dar perdão completo a todo pecador. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Nelas, condenava os abusos do sistema das indulgências e desafiava a todos que tomassem conhecimento delas um debate sobre o assunto. Uma leitura das 95 teses revela que Lutero estava apenas criticando os abusos do sistema das indulgências, na intenção de reformá-lo. Entretanto, entre 1518 a 1521, ele foi forçado a admitir a ruptura com o sistema romano como a única alternativa para se chegar a uma reforma que significasse uma volta ao ideal da Igreja revelada nas Escrituras. A tradução para o alemão e a impressão das teses divulgadas rapidamente as ideias de Lutero. Publicadas as teses, Tetzel procurou usar toda a força da ordem dominicana para silenciar Lutero, que encontrava apoio na ordem augustiniana. Foi esse conflito, nos primeiros anos da Reforma, que deu origem à tola acusação dos racionalistas de que ele era apenas uma briga de monges. Lutero foi obrigado a debater o problema perante os membros de sua ordem, em Heidelberg, em 1518, mas pouco resultou nesse debate, a não ser a aplicação do círculo daqueles que tinham aceitado as ideias, incluindo Martin Busse, 1491 a 1551. Um aliado valioso que mais tarde suplementaria com a sua argumentação moderada a audácia de Lutero. Chegou a Wittenberg para ensinar grego em 1518 aos 21 anos. Philippe Melanchthon, em 1497 a 1560, já conhecia bem as línguas clássicas e o hebraico. Enquanto Lutero foi o grande voz profética, Melanchthon foi o teólogo da Reforma. Ele e outros da faculdade de Wittenberg defenderam lealmente as opiniões de Lutero. No outono de 1518, Lutero dizia que, para ele, a única autoridade no debate que se aproximava não seria nem a Papa nem a Igreja, mas a Bíblia. Não fosse, porém, a ajuda de Frederico, o eleitor da Saxônia, um dos que elegiam o imperador do Sacro Império Romano, ele teria fracassado diante dos dominicanos. Quando Lutero foi intimado a comparecer perante a dieta da Wittenberg em 1518, Frederico prometeu dar todo o seu significado apoio ao braço reformador. O Papa não calculava a extensão do apoio popular de Lutero na Alemanha. Na dieta, Lutero enfrentou a cardeal Cajetano, que lhe pediu a retratação de suas opiniões, mas Lutero se recusou a fazê-los, ao menos que fosse convencido de sua falsidade pelas Escrituras. Ele também negou que o Papa fosse a autoridade final em questão de fé e moral, e a utilidade dos sacramentos sem fé. No começo de 1519, Lutero prometeu ao núncio papal Calvão Miltic que não proclamaria suas ideias se os seus oponentes também silenciassem. Mais tarde, Lutero solicitou um concílio geral para tratar do problema. Em junho de 1519, foi debater com John X em 1486 a 1543 em Leipzig. Augusto Eck
seguiu levar Lutero a admitir a fabialidade de um concílio geral e a confessar suas relutâncias em aceitar as decisões do papado, sem questioná-las, e a validade de muitas das ideias de Hus. Em 1520, Lutero resolveu levar o assunto ao povo alemão, com a publicação de 3 panfletos: O Apelo de Nobreza Germânica, a Anti-Hierarquia. A Roma estabeleceu que a autoridade espiritual era superior à temporal, que somente o Papa poderia interpretar as Escrituras e que ninguém, a não ser o Papa, poderia convocar um concílio. Depois de expor os argumentos apresentados, Lutero passou a dominá-los a partir das Escrituras. Para ele, os princípios deveriam reformar a Igreja, sempre que necessário. O Papa não poderia interferir nos negócios civis e todos os crentes eram sacerdotes espirituais do Eterno, que poderiam interpretar as Escrituras e tinham o direito de escolher seus próprios sacerdotes. Em outubro, Lutero publicou O Cativeiro Babilônico, no qual o mais incisivo desafiava o sistema sacramental de Roma. O principal documento foi um ataque à hierarquia, mas este atingiu o centro do sistema romano. O sacramento como meios de graça quando ministrados pelo sacerdócio. Lutero destacava somente a validade da ceia do Senhor e do batismo. Henrique VIII recebeu, para si e para a realeza futura, do papado o título de defensor da fé. Graças à sua iniciativa de responder o ataque de Lutero ao sistema sacramental, por sua vez, o terceiro panfleto sobre a liberdade do homem cristão atingia diretamente a teologia da Igreja Romana, ao afirmar o sacerdócio de todos os crentes como resultados da fé pessoal em Cristo. A posição estava por demais claras. Lutero atacaram a hierarquia, os sacramentos e as teologias da Igreja Romana, e ainda invocava por uma reforma nacional. Em junho de 1520, Leão X lançou a bula Exsurge Domini, que mais tarde resultou na excomunhão de Lutero. Os 6 livros também foram queimados em colônias, para não ficar para trás nessa disputa. Lutero prontamente queimou em público a bula de Leão no dia 10 de dezembro de 1520. Carlos V, em 1558, o novo imperador, convocou então uma dieta imperial para na primavera de 1521, no qual Lutero deveria comparecer para responder por suas ideias. Lutero foi a Oslo com garantia de proteção de Frederico, que era eleito nas Saxônias e fundador da Universidade de Wittenberg e de outros príncipes germânicos, e novamente se recusou a se retratar, a menos que fosse convencido de seu erro pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão. Disse que se baseava somente nisso, e pediu ajuda ao Eterno, seus amigos, e que o sequestraram no caminho de volta de Wittenberg e o levaram para o castelo de Wittenberg, onde ficou até 522. Após sua partida de Hus, a Dieta publicou um edito ordenando a todo súdito do imperador a prender Lutero e a encaminhá-lo às autoridades. A leitura de seus escritos foi também proibida. Beleza, pessoal? Terminamos aqui. Vou até aqui. Deu para dar uma resumida, né, na história de Lutero. Você vê que Lutero, ele não queria abrir uma nova igreja. Ele queria que a igreja se retratasse nas coisas erradas. Para quem não sabe, a Igreja Católica ela tem duas autoridades, a tradição e a Bíblia. E aí onde é que está o problema? Tem algumas coisas na tradição
que contradiz com a Bíblia, entendeu? Então nós devemos buscar ser orientado por Yeshua, que é Jesus, e pelos apóstolos. Beleza, pessoal? Se você gostou aí, dá um like e compartilha aí nas redes sociais aí, beleza? Fica na paz e um grande abraço.